Olá, a nossa gratidão a Deus, nossa alegria de estarmos iniciando mais uma apresentação. Hoje o tema é muito interessante. Vou falar sobre as 5 virtudes de Penélope, que envolve fé, esperança, paciência, perseverança e fidelidade. Mas antes de entrarmos nesse tema fascinante sobre este incrível tema que fala sobre esta mulher, Penélope, eu convido a todos para fazer uma reflexão no texto que se encontra na Epístola de Pedro, na segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso de 5 a 7, que diz o seguinte: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. 2 Pedro, capítulo 1, 5 a 7. Eu disse que esse tema é fascinante, porque trata-se das 5 virtudes que foram cultivadas por esta mulher, que foi uma personagem que fez parte de um dos mais conhecidos contos de fábula criados pelo famoso poeta grego Homero. Este incrível escritor, poeta grego, viveu por volta de 500 anos antes de Cristo, na época do auge da Grécia clássica. Penélope é um símbolo que representa essas virtudes. Esta mulher dedicada e fiel ao seu marido esperou por 20 longos anos o retorno de Ulisses. Resumindo, com a demora de Ulisses envolvido na sua odisseia, realizando aquela grande viagem, Penélope foi pressionada a desistir do seu casamento. E o seu próprio pai o aconselhou para que ela se casasse com a outra pessoa, assumindo então que Ulisses estava desaparecido ou a tinha abandonado. Porém, ela usou de um artifício. Durante o dia, tecia as roupas, se ocupava na tecelagem. E durante a noite ela desfazia o que ela fazia durante o dia. Porém, sob uma intensa pressão, quando já havia passado 20 anos, o seu pai promoveu um evento que tinha como propósito, como objetivo, de que ela deveria escolher o seu novo marido. Para tanto, o pretendente deveria envergar o arco de Ulisses. O arco é aquela arma usada desde a mais remota antiguidade. Porém, no auge do evento, nenhum daqueles pretendentes conseguira envergar aquele arco. Então, subitamente, apareceu um homem estranho e maltrapilho, que ninguém conhecia. E aquele estranho se ofereceu para envergar o arco do famoso guerreiro. Qual foi a surpresa? Ele conseguiu, de forma inesperada, envergar o arco.
houve um suspenso geral no meio daquelas pessoas. Mas, naquele interim, o cachorro, já velhinho, cego, aproximou de Ulisses e abandonou o rabo. Era Ulisses que estava lá. Era o próprio Ulisses que havia chegado. E ele se revelou. Estava de volta, o grande guerreiro. Num clima de grande emoção, de suspense. As 5 virtudes de Penélope se cumpriram. E assim se confirmou a fé, a esperança, a paciência, a perseverança e, acima de tudo, a fidelidade de Penélope para com seu marido. Interessante que esta história aconteceu há mais de 500 anos antes de Cristo. Quer dizer, essa história foi criada por Homero. Mas ela é impressionante, porque para nós traz uma grande lição. Uma lição, né, que expressa as virtudes cultivadas por um povo pagão. Então, antes de Cristo realizar seu ministério, antes dos apóstolos pregarem o Evangelho, antes que a Bíblia existisse, essa história foi contada para os antigos gregos. As virtudes de Penélope é um exemplo que nós, cristãos, devemos depositar a nossa fé em Deus, fundamentar a nossa esperança em suas promessas, com perseverança e paciência. Finalizando, deixo aqui 2 textos que se encontram no livro de Apocalipse, 2 textos bíblicos. O primeiro está em Apocalipse 14, verso 12, que diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o segundo texto diz o seguinte, Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Por favor, dê um like e se inscreva no meu canal. Ficarei muito contente e te aguardo na próxima apresentação, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá.